Botei meu comércio, comprei, eu tinha um crédito muito bom, Graças a Deus, né? graças a Deus. Comprei 1000 litros de pinga, fiado, por 90 dias. Fui aqui na cidade, comprei um caminhão de mercadoria, só bolacha, bebida, esses trem. Comprei 3 bancas de sinuca. Mas você colocou fumbazão. Não, eu fiz um casão de pai assim, estendido, quase uns 50 metros de comprimento. Né? Nós tudo pequenininho, né? Sim, é. Né, pai? Aí, e o movimento da firma mudou para minha casa. Mudou para minha casa. Das de noite é uma festa. De dia estava na firma. Aí eu tinha uma canoa para atravessar isso. Aí foi continuando. Aí o chefe da firma, o encarregado, o chefe mesmo, o chefe geral, o mandatário lá. Aí, Que é o Tião que fez essa covardia do senhor. o Tião. Aí o Tião mandou chamar eu. Nessa hora que mandou chamar eu, deixou uma carta que ia conversar comigo um caso lá no escritório dele. Chegou um empreiteiro, caçando uma pinga para comprar aí comprou a pinga, bateu um papo. Há muito amigo meu, esse moço é até de São João da Ponte, chamava Valdemar. Aí, Eu cheguei a conhecê-lo, não conheci quando eu tinha 17 anos, uma vez eu vou nele lá. sim, aí, É de Januário, que o pessoal a ali. história deve estar agora, João, ficou bom para você, porque ele está precisando de gente para trabalhar. E o senhor já tinha um comércio, dessa vez. Aí Né? você atua um comércio aqui, você pega mais uma peteada de gente e lá, você vai ganhar 2 pontos aqui e lá. Sei lá, você vai ver, vai dar certinho para você. Aí, ó, e se me interessa, porque eu tenho que fazer a marmita para o povo. É agora. Agora, 9 horas, já é 9, 10 horas, tem que levar as marmitas do povo. Porque o povo não pode desmepicar não, porque uns comem carne demais e o outro fica sem marmita. Quem tem que fazer a marmita é eu. Aí eu vou dois cada um, uma marmita. Ele tá bom, então vamos embora. Quando chegou no estádio, eu falei assim, eu esqueci um negócio lá em casa. O que é? Um cigarro, moço. Não, eu tenho cigarro, tinha um. Não, eu vou de casa. Eu botei foi o meu revólver no bolso. Tá certo. Não foi cigarro não, moço aí. Aí fui lá. Aí fui bater no escritório. Aí chegou no escritório. Aí eu tinha roupa, como é que vai? Tudo bem. Eu vim aqui trazer, recebi seu recado, eu vim aqui saber o que era. Aguarda aí um pouquinho, estou batendo uma marca aqui, mas jazinho não. Mas estava demais o senhor, João, aqui vai custar um pouquinho, mas tinha aquele de você também é. Então é o seguinte, eu vou rompendo porque eu tenho que fazer armamento para o povo, para os trabalhadores meus. Aí você vê que é que eu quero com você, aí tá bom. Aí o tio levantou, uns 30 minutos a mais, moço, e eu quero conversar com você, um particular. Só nós dois, o povo está escutando, só nós dois. Então vamos, sai daqui, pode me acompanhar. Acompanhando, a gente tem no Cerrado, um carreiro na Cerrado. Ele foi caminhando, que ele estava perto do campo de avião dele lá. Pô, Tião, que particular é esse? Dentro do mundo, não estou nem escutando mais o ar da firma. Parece que ele queria fazer algo de ruim pro senhor. Né? Aí ele falou assim, não, então aqui tá bom. Ó, o negócio é o seguinte, eu ganhei uma a noite passada, veio essa missão, deu um fogo nele, mandei embora, saiu luz de tua barriga, mandei do ministro matar, que aqui não pode ter, que aqui é uma firma, não é para ir ver bíblia na sua casa, quebrou no trator, e aqui não pode, aqui não usa esse tipo de jeito não. Aqui usa aqui é trabalhador sério mesmo. Você está de mantenimento o tempo todinho. Então é o seguinte, eu vou dar o seu um prazo de 24 horas para você mudar sua venda para lá de tudo. Amanhã eu vou lá quebrar a venda toda, mandar minha turma quebrar a venda toda. Maria, que abuso é esse naquela época, né? Vou mandar quebrar a venda toda, todinha, e pegar com muita fogo, botei fogo na casa. Aí ele ficou paviado comigo, um revolvão descido assim nas envias. Revolvão descido nas envias, eu fui. Eu fui aqui, eu forçou o meu aqui, e eu tinha um pouco de treina, passei a mão no revólver dele, tomei o revólver dele. Que era a verdade dele, né? Eu apliquei o revólver dele, olha, filho de uma égua. E eu nasci, foi nessa região, com isso aqui tudo. Se aqui é firma, meu comércio também é firma. Aqui às vezes é uma firma rica, minha filha é firma pobre, mas é firma também.
Mas pelo menos eu sou melhor que você. Você está trabalhando de empregado, eu trabalho para mim mesmo. Olha, então é o seguinte, eu tenho minha canoa que eu botei no banco, está lá. Ele disse que ia cortar a canoa, os cabos se iriam botando fogo. Aquela coisa. Aí eu vou fazer o seguinte, o seu filho do égua, se você ao menos abrir a boca, eu te corto. Mas aí eu vou contar aqui para você, 1, 2, 3. Você botar a mão para trás, xingue ele tudo. Eu falei que aqui é a terra do meu pai. E ele queria fazer maldade, o senhor no final salvou ele para mãozona. Aí o seguinte, eu só falei com ele o seguinte, olha Tião, e eu pro lado de fora, e eu pro lado de dentro de minha casa, e eu brigo com 50 pro lado de fora. Quem quiser saber quem sou eu, é só ir, manda sua turma botar fogo lá, ou manda sua turma correr comigo de lá, para saber quem sou eu. Ou ele mesmo vai na frente. Ou você mesmo vai na frente, que é o chefe, viu? Aí eu com o revólver dele, segurei as pontas com o revólver dele mesmo. Mas eu não vou te matar não, porque eu sou de Deus. Mas o revólver não vai chegar mais nunca. Vira as costas para mim e vai embora e cruza a mão para trás. Se você mesmo olhar para trás, eu dou um tiro de você. Aí, e vai embora. Você sai por aqui, eu saio por aqui. Aí foi. Dentro do cerrado distante da firma, uns 3.000 metros. Só tá Deus, aquele da família, aqui só está nós dois, eu posso contar o caso. Foi Deus que te protegeu e te deu essa inteligência, né? Para você desarmar ele, senão ele iria fazer uma coisa. Não, ele tomou o revólver dele. Tombou e ia. Aí não foi nada não. Ele pegou, veio. Você quer saber o que é bom? Manda cortar minha canoa, bem cortadinha, e manda seu povo ir lá. Seu povo ir lá botar fogo no meu comércio, ou então correr comigo de lá. Aí você sabe, e eu